Bom, pessoal, na aula de hoje, então, a gente vai falar, né, do uso da notação assintótica. Tá? O uso da notação assintótica ele vai auxiliar a gente em fazer análise da complexidade dos algoritmos. Tá? Mais especificamente, né, a gente vai aplicar eles durante o curso, né, várias vezes para determinar, né, o tempo de execução assintótico de um determinado algoritmo. Tá? A notação assintótica ela não tem uso restrito, né, para determinação de tempo de execução, ela tem outras aplicações. Tá? Ela pode ser aplicada para determinar a complexidade de outros problemas também, além do próprio tempo. Né? E, inclusive, né, a notação assintótica, ela vem de uma aplicação matemática, e para a gente falar dela, a gente vai falar um pouquinho sobre crescimento de funções antes de entrar na notação propriamente dita. Tá ok? Então vamos dar uma olhadinha como que isso funciona. Então, que nem eu comentei com vocês, né, antes da gente falar da complexidade, a gente vai fazer aí uma análise do crescimento de funções, porque a notação assintótica vem daí. Né? Na verdade, a gente vai ver que a notação assintótica tem a ver com limitantes, né, limitantes superiores e limitantes inferiores para o comportamento de determinadas funções. E aí a gente vai pegar uma carona e utilizar ela para a determinação do tempo assintótico de execução dos nossos algoritmos. Tá? Então, quando a gente analisa, né, o crescimento de funções, a gente observa, né, que muitas vezes, né, o comportamento do crescimento de uma função em relação à outra, né, ela pode variar, né, à medida que o argumento dessa função evolui, tá? Ou se eu fizer, né, alguma alteração, né, uma multiplicação, né, por uma constante, por exemplo, em uma função. Né, eu posso tornar uma função, né, o crescimento de uma função maior do que o crescimento de outra função. Tá? A gente vai ver isso daqui na sequência. Né? Então, para a gente poder fazer essa análise, a gente vai considerar sempre aqui, né, duas funções, f de n e g de n. Tá? Eu vou considerar que essas funções aqui são funções de inteiros positivos, ou seja, o argumento, né, esse n que está aparecendo aqui para a gente, é sempre um valor inteiro, né, e que vai mapear essas funções, vão me dar sempre um resultado dentro dos reais. Tá? A gente vai ver ao longo do curso, depois que esse n aqui ele tem uma relação com o tamanho da minha entrada, com o tamanho da minha instância de entrada. Estão lembrados lá da primeira aula, né, que tinha um vetor de comprimento n? Então, aquele n lá tem a ver com esse n que a gente vai analisar agora aqui na análise assintótica e no crescimento dessas funções. Tá? Então, quando a gente começa a comparar duas funções, que nem eu falei para vocês, né, a gente percebe que, às vezes, uma função, a partir de um determinado valor, né, ela se torna superior e sempre superior a uma outra função. Né? Ou ainda, né, quando a gente multiplica essa função por uma constante, eu posso tornar ela sempre menor ou sempre maior que uma outra função a partir de um determinado valor do argumento. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui esse exemplinho bem simples, né, onde eu tenho aqui dois polinômios, então eu tenho que 4n mais 11 é maior do que n ao quadrado mais 6 para n menor do que 5. Mas a partir, né, de 5, ele passa a ser o quê? Menor ou igual a n ao quadrado mais 6. Tá? Então, são funções que a partir de um determinado... elas possuem um valor superior ao da outra função, mas a hora que eu chego num determinado valor do argumento, elas ultrapassam e aí são sempre maiores do que o valor da outra função. A mesma coisa aqui a gente tem nesse exemplo. Né? Então, eu tenho o polinômio n ao quadrado, ele é menor do que n ao quadrado mais 20. Né? Ele é sempre menor do que n ao quadrado mais 20. Mas se eu multiplicar agora ele por 1,2, então ele passa a ser maior ou igual a n ao quadrado mais 20 para n maior do que 10. Tá? E a gente vai fazer uso exatamente dessas propriedades a hora que a gente for aplicar a notação assintótica. Né? Aqui a gente tem, por exemplo, um gráfico, né, de algumas funções. Então a gente percebe aqui, se a gente olhar, por exemplo, essa função aqui, que ela é polinomial, né, 2n ao cubo menos 8n mais 9, que é essa função que está em roxo aqui, né? E comparar essa função aqui com a função n log n, que é essa função que está aqui mais em vermelho para a gente percebe aqui, ó, que até esse ponto, essa função ela é maior do que a outra função. Aí ela se torna menor, depois nesse ponto aqui ela se torna maior novamente e aí ela sempre maior. Tá? Então, esse tipo de comportamento é que vai ser importante para a gente na hora que a gente estiver falando na sequência aqui da notação assintótica.
Então a gente vai começar falando aqui da notação O, tá? Então a notação assintótica, né, que eu falei, é uma ferramenta que permite a gente analisar o que ocorre com uma função f de n quando n cresce muito, né? Daí o assintótico, né? Eu estou interessado no quê? Qual que é o comportamento quando n é muito grande, né? Como que essa função se comporta? Na verdade, eu vou estar interessado, né? Essa notação ela vai me dar limitantes, né? Que a gente vai ver no caso da notação O, limitante superior. Então eu vou poder afirmar, falar, olha, eu sei que essa função cresce, mas ela não cresce mais do que essa outra função aqui. É para isso que vai servir a notação assintótica. Ela é um limitante, às vezes superior, às vezes inferior, às vezes os dois, que nem a gente vai ver. Tá? Então, se a gente tiver, por exemplo, uma função f de n e outra função g de n, né? Aquelas nossas duas funçõezinhas que a gente estabeleceu no início lá. Então a gente diz que f de n é igual a O de g de n, né? Ou ainda que f de n é O de g de n. Se existem constantes positivas aqui, c e n0, tais que f de n é sempre menor ou igual a c vezes g de n para qualquer n maior do que n0. Tá? Então f de n é limitada superiormente, né, por Cg de n, né? Então, assim, a notação assintótica ela fornece um limitante superior para f de n. Ou seja, f de n não cresce mais rápido do que Cg de n a partir de um n maior ou igual a n0. Essa figurinha aqui, ela ilustra bem essa ideia, né? Tá? Então, a gente tem aqui a função f de n e aqui a função Cg de n. A gente percebe aqui, né, que nesse intervalo aqui, né, às vezes uma é superior à outra, né? Às vezes elas se intercalam aí, né? Qual que é possui maior valor, qual que possui menor valor, mas a partir de n0, né, a partir desse ponto aqui, né, eu posso afirmar que Cg de n é sempre maior que f de n. Então, ela é um limitante superior para f de n. Né? E no nosso caso aqui de notação assintótica, né, então eu posso dizer que f de n é O de g de n. Tá? Bom, agora a gente vai ver algo equivalente, só que agora para um limitante inferior. Né? Então, é a notação ômega. Né? Então, se eu tiver agora duas funções f de n e g de n, então a gente diz que f de n é igual a ômega de n, né? Ou ainda que f de n é ômega de n, né? Se existirem agora duas constantes positivas, né? C e n0, tal que Cg de n agora é sempre menor ou igual a f de n, né? Para qualquer n maior ou igual a n0. Tá? Então, f de n é limitada inferiormente, né, por Cg de n. Tá? Então, a notação ômega ela fornece um limitante inferior para uma função f de n. Tá? Então, f de n sempre cresce mais rápido, né, do que Cg de n, tá? Para um determinado n maior do que n0. Né? Então, isso vai ser bastante importante, que a gente vai ver daqui a pouco, quando eu estiver falando em termos de tempo de execução. Né? Quando a gente estiver falando de melhor caso e pior caso. Né? O que é o mais rápido que eu consigo ser e o que é o mais lento que eu posso ser, né? Ou o meu algoritmo vai ser. Tá? O que eu consigo garantir. Né? Então aqui, de novo, né, a gente tem agora Cg de n, e a gente percebe aqui que f de n ela é sempre, né, maior ou igual a Cg de n, né, a partir de n0. Tá? Bom, e por fim a gente tem a notação θ. Né? Então, quando que f de n vai ser θ de g de n? Né? Então, a gente diz, né, que f de n é igual a θ de g de n, né, ou f de n é θ de g de n, se existirem duas constantes C1 e C2, né, e n0, tais que f de n ele é maior ou igual a C1 g de n, mas é menor ou igual a C2 g de n. Percebam que aqui é a mesma função g de n, eu só estou mudando as constantes. Né? Eu estou multiplicando por C1 aqui e C2 aqui, então eu estou tornando, através da multiplicação da constante, numa situação ela é sempre menor que f de n, e na outra ela é sempre maior ou igual a f de n, a partir de um determinado n0. Tá? Então a gente percebe, né, que f de n está o quê? Imprensada, está ensanduichada aí entre essas duas funções. Né? E essa situação a gente consegue verificar aqui. Né? Então eu tenho f de n aqui, então C1 g de n, né, a partir desse valor n0 aqui, né, a partir desse ponto, né, eu tenho que C1 g de n é sempre menor que f de n e C2 g de n é sempre maior do que f de n.
Bom, e com base, né, nesses resultados, né, a gente consegue, né, chegar a algumas conclusões, né, que, na verdade, são meio decorrentes, né, das próprias definições iniciais que a gente acabou utilizando. Né? Então, o que a gente tem? Né? Se f de n é ômega de g de n, então, com certeza, g de n é O de f de n. Né? Ou seja, se g de n fornece um limitante inferior para f de n, então f de n fornece um limitante superior para g de n. Né? Da mesma forma, né, se f de n é θ de g de n, então f de n é O de g de n e f de n também é ômega de g de n. Né? Ou seja, g de n fornece um limitante inferior como um limitante superior para f de n a partir da utilização das constantes C1 e C2. Tá ok? Bom, mas como que essa notação assintótica, né, ela vai ser importante na hora que a gente está pensando em termos de tempo de execução do nosso algoritmo, tá? Então, lembrando lá que a gente estava utilizando, né, essa notação T de n para o tempo de execução do nosso algoritmo, o que eu vou estar interessado? Né? A notação assintótica ela faz sentido quando n cresce muito. Né? E quando n cresce muito, né, a gente observa algo que é bastante importante, né, e que justifica o uso da notação assintótica. Tá? Então, o que ocorre aqui? Se eu tiver uma determinada função, né, onde n está crescendo muito, vamos supor que fosse uma função polinomial, que tem vários termos, a gente percebe que quando essa função começa a crescer muito, os termos de maior ordem, eles dominam. Tá? Isso quer dizer o quê? Que termos de menor ordem não fazem muita diferença. Né? Então eu não preciso ficar fazendo, que nem a gente fez lá na primeira aula, calculando, né, exatamente o tempo de execução. Né? Porque para n grande, na verdade o que vai dominar é o termo de maior ordem, os outros termos podem ser desprezados para análise. Né? Isso simplifica a minha vida e esses termos não vão me trazer grande informação adicional. Então eu posso considerar só os termos de maior ordem. Tá? Isso daqui a gente consegue ver, por exemplo, nesse exemplo, que está aqui. Ó. Então imagina que eu tenho um algoritmo que tem esse tempo de execução, que a gente calculou lá que nem na primeira aula. Calculou, né, linha a linha e chegou que ele tem um tempo de execução 3n ao quadrado mais 100n mais 50. E um segundo algoritmo aqui tem tempo 3n ao quadrado. Então, se eu pegar agora uma instância, né, imagina lá que fosse o nosso caso lá o nosso algoritmo de busca. Né? Então, se eu tiver uma instância de tamanho 1, de fato, né, esse algoritmo aqui ó, gasta 153 passos para executar, enquanto esse gasta 3. Né? Ou seja, se eu dividir o tempo de execução de um pelo outro, ele é 51 vezes mais lento, né? Parece muito. Mas o que acontece? À medida que eu aumento aqui o valor tamanho da minha instância, esses termos de menor ordem que estão aqui, ó, eles passam a não ser mais significativos. E quem começa a dominar? Começa a dominar os termos de maior ordem, né? O 3n ao quadrado. Então a gente observa aqui, por exemplo, né, que para uma instância de tamanho já 1000 aqui, ó, se eu calcular agora aqui a relação entre tempo de execução entre esses dois algoritmos aqui, é praticamente igual. Então eu posso dizer que eles são equivalentes assintoticamente, em termos de tempo de execução. Né? Daí a importância, né, da gente utilizar a notação assintótica. Né? Ela facilita a nossa vida e extrai realmente a informação que a gente precisa em termos de complexidade do algoritmo. Bom, então vamos dar uma olhadinha para o caso que a gente acabou de ver. Será que a gente pode dizer, né, que T1 de n é O de n ao quadrado? Né? Então a gente viu que T1 de n ele é maior que T2 de n, que é maior que n ao quadrado. Tá? Mas a gente consegue encontrar facilmente aí uma constante C1, né? No caso igual a 4, por exemplo. Se eu fizer 4n ao quadrado, a gente percebe, né, rapidamente que T1 de n vai ser menor que 4n ao quadrado a partir de qualquer valor n0 maior do que 101. Tá? Então a gente pode dizer que, de fato, T1 de n é O de n ao quadrado. Tá? Mas também eu posso conseguir uma constante C2 de tal forma aqui, né, que T1 de n é maior do que C2n ao quadrado. Na verdade, o próprio exemplo, né, o segundo algoritmo ali, né, já era um limitante inferior, ele era 3n ao quadrado, né, ele já era um limitante inferior para o tempo do primeiro algoritmo, né, ou seja, ele era sempre menor do que ele, né, embora a gente vê que assintoticamente estava muito próximo. Né. Então, eu tenho aqui, né, que se eu escolher C2 igual a 3, né, para n0 igual a 101, eu tenho que T1 de n é sempre maior que 3n ao quadrado, que na verdade era T2 de n. Né? Então, o que eu tenho aqui? Esse daqui era o tempo de T1 de n. Então, eu posso dizer, né, que esse tempo aqui
para qualquer n maior do que 101, ele vai ser sempre menor ou igual a 4n ao quadrado e sempre maior ou igual a 3n ao quadrado. Ou seja, essa é a nossa definição o quê? De θ. Né? Então, eu posso dizer que T1 de n é θ de n ao quadrado. Tá? Mas olha só, né, por que esses resultados são importantes? Né? Então, se a gente olhar agora, eles vão dar limitantes, né, inferiores e superiores para o tempo de execução do nosso algoritmo. Tá? Então, se a gente olhar para T de n, a gente sabe sempre que o nosso algoritmo, que nem a gente olhou, verificou lá na primeira aula, né, eu tinha um melhor caso ali, que a gente viu se o valor estivesse na primeira posição, né, então seria o melhor caso, e o pior caso quando não existia valor nenhum, né, então eu gastava mais tempo. Então, esse tempo de execução, né, ele vai estar sempre entre um tempo de pior caso e um tempo de melhor caso. E o meu tempo de melhor caso, eu consigo limitar ele, né, assintoticamente por alguma função. Né? E o de pior caso também assintoticamente por alguma função. Então eu posso dizer, né, quando eu estou analisando um algoritmo, utilizando a notação assintótica, né, eu consigo estabelecer limites, né, de tempo de execução, né, dos melhores e dos piores tempos de execução para esse meu algoritmo. Tá? Então, por exemplo, a gente analisou lá e viu que T1 de n é igual a O de n ao quadrado. Tá? Aí uma questão que a gente coloca aqui é, mas será que ele também não é O de n ao cubo? É, né? O de n ao cubo cresce mais do que n ao quadrado, então ele também é O de n ao cubo. Ah, ele é O de n à quarta? Também é, né? Porque n à quarta cresce mais rápido ainda do que n ao quadrado. Né? A gente pode dizer também que ele é o quê? Ômega de n ao quadrado. Né? Ele também é o quê? Ômega de n, e ele também é ômega de 1. Né? Essa notação 1 significa constante, né? Ou seja, eu consigo limitar ele, né, para uma função que, na verdade, é uma constante. Agora, do ponto de vista de análise, né, por que é interessante eu falar que ele é O de n ao quadrado, né, ou θ de n ao quadrado, e não ao cubo? Né? Vocês percebam, por exemplo, que se eu estiver comparando dois algoritmos, quanto mais próximo o limitante estiver do que, de fato, o tempo de execução do meu algoritmo, né, melhor é do ponto de vista de comparação. Porque eu dizer que um algoritmo é O de n ao cubo, né, tem tempo de execução O de n ao cubo, é pior do que um O de n ao quadrado. Então, se eu sei que ele é O de n ao quadrado, né, então é muito melhor eu dar essa informação do que pegar um limitante mais frouxo, vamos dizer assim. Né? Então, é sempre importante, né, na hora que eu estou analisando e determinando, né, os limites assintóticos aí, né, quais são, de fato, aqueles limitantes que, de fato, estão mais próximos do que vai ser o tempo de execução assintótico do meu algoritmo. Tá? Bom, então, olha só. Se a gente voltar lá naquele algoritmo da nossa aula anterior, o que a gente tem aqui? Né? A gente tinha, né, a gente calculou lá, né, esse tempo aqui quando eu tinha, né, a gente calculou exatamente, né, quando eu tinha um valor dentro do vetor, e esse daqui quando eu não tinha. Tá? Então, a gente percebe, né, que o tempo de execução da busca linear é O de n. Por quê? Porque no pior caso, eu tenho essa expressão aqui, que é 7tp n mais tp. Lembra, a parte constante eu posso desprezar. Na verdade, aqui, quem está dominando, quem que é? É n. Né? Então, eu tenho uma constante vezes n. Então, esse cara é O de n. E no melhor caso, né, que era pk igual a 1, eu tenho o quê? Que o tempo de execução é uma constante. Né? Então, eu posso afirmar que t de n é ômega de 1. Mas ele não é, por exemplo, ômega de n. Por quê? Porque existe uma situação, né, que ele é melhor do que ômega de n, né, que é exatamente o nosso melhor caso aqui. Tá? E, finalmente, então, eu não posso dizer que esse cara aqui é θ de n, né, porque ele teria que ser ômega de n também para ele poder ser θ de n. Né? Se ele fosse ômega de n e O de n, ele seria θ de n. Mas ele não é ômega de n, ele é ômega de 1. Tá? Então, daí a importância, né, e a informação que a gente traz a hora que a gente utiliza a notação assintótica, né, para estabelecer, né, os tempos de execução de um determinado algoritmo. Tá? Bom, a gente vai encontrar também bastante, né, quando vocês estiverem fazendo análise de algoritmos, a gente encontra bastante, né, algumas funções que elas aparecem, né, e a gente bater no olho, né, você já consegue mais ou menos determinar e comparar, né, tempos de execuções de algoritmos. Tá? Então, aqui estão algumas delas. Tá? E quando a gente tem um valor de n
elevado, que é o que a gente está preocupado quando a gente está fazendo análise de tempo de execução, né? Então a gente tem essa sequência crescente aqui de tempo, né? Então se eu tiver um algoritmo lá que eu calcule o tempo de execução assintótico, né, e ele seja n log n, eu sei que ele é menos eficiente do que um algoritmo que tem um tempo assintótico n ou O de n. Né? Então, se eu tiver um algoritmo que eu cheguei lá, que o tempo dele é O de n, log n, e o outro é O de n, então o O de n vai ser melhor do que esse daí. Né? Ele vai executar mais rápido do que o outro algoritmo. Tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria contar para vocês nessa aula, né? Falar um pouquinho da notação assintótica, do uso dela. A gente vai estar utilizando ela em várias aulas durante o curso, né? Ela vai voltar diversas vezes aqui, a gente vai, para vários algoritmos que a gente vai discutir aqui, né? A gente vai acabar fazendo também, né, a análise, né, e a determinação do tempo de execução. Tá ok? Então é isso, pessoal. Até uma próxima aula.